O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando com a multidão, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos mostra o que a fé e a pertença à Igreja realiza em nós. Vejam, nós, através da fé, através do batismo, através do fato de que nós somos da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a única e verdadeira Igreja, Santa Igreja Católica, nós somos membros do corpo de Cristo. Jesus transmite essa verdade usando a palavra parente, mãe, irmão. A mãe de Jesus, junto com os seus primos, procurava ver Jesus, eram parentes de sangue. Até aquele momento, as profecias do Antigo Testamento eram interpretadas no seguinte sentido: do meio dos povos, Deus escolheu uma pessoa, Abraão. E Abraão iniciou o povo de Deus. Deus prometeu a ele que ele teria uma grande descendência. Veio o filho da promessa, Isaque, de Isaque nasceu Jacó, de Jacó nasceram os 12 filhos, dos 12 filhos as 12 tribos, e no Antigo Testamento a interpretação era essa: se você é membro do povo de Deus, é porque você nasceu geneticamente, você tem a descendência de sangue de Abraão, você faz parte de uma das 12 tribos, o seu pai é Abraão. Deus prometeu a Abraão uma grande descendência. Mas o que nós não sabíamos e estava escondido é que essa descendência não era uma descendência estritamente de sangue. O que não estava previsto é que Abraão, sim, teria muitos filhos, mas muitos filhos na fé. É por isso que na oração da igreja nós usamos a expressão Abraão, nosso pai na fé. Porque o que aconteceu é que quando Deus escolheu Abraão, Deus deu a Abraão uma fé extraordinária. Deus deu a Abraão a fé de dizer: sai da tua terra. E ele foi, sem saber para onde ia. Depois Deus diz: tu terás uma grande descendência. E Abraão já estava lá, com mais de 100 anos de idade, e o filho não nascia. Como vai ter uma grande descendência? De repente, um milagre. Isaque. Deus deu a Abraão Isaque. E lá pelas tantas, quando Isaque já estava crescidinho,
De alguma forma, Abraão recebeu de Deus a palavra, a experiência espiritual, a verdade mística, que Deus queria Isaque de volta. Pode parecer absurdo, mas Abraão estava seguro, Abraão estava certo, Abraão estava convicto de que ele precisava sacrificar Isaque. Vejam a fé de Abraão. Deus prometeu uma descendência. E Abraão creu. Creu. E por isso recebeu a descendência, Isaque. Mas quando recebeu finalmente essa descendência, Abraão creu tanto em Deus, que entendeu que se ele sacrificasse o filho da promessa, Deus iria dar um jeito. Porque se Deus primeiro disse, olha, eu te darei uma grande descendência, e agora ele estava pedindo o filho de volta, não tem problema, parece absurdo, contraditório, mas se é Deus que está pedindo, eu creio. Abraão, nosso pai na fé. E Abraão então subiu o Monte Moriá. O Monte Moriá, ilustre desconhecido para a maior parte das pessoas, é a mesma colina, a mesma montanha, onde depois seria construída a cidade de Jerusalém. E, portanto, onde está o Monte Calvário. A tradição identifica o lugar do sacrifício de Isaque como sendo o mesmo lugar em que Jesus depois, 2000 anos depois, foi sacrificado na cruz. O que acontece é que quando Abraão foi sacrificar Isaque, Deus deteve a mão de Abraão. Basta, Abraão, eu só queria provar a tua fé. Abraão, nosso pai na fé. Dali para frente, todos aqueles que no povo de Deus tiveram fé eram filhos de Abraão, não somente no sentido de filhos físicos, carnais, mas daquele sentido misterioso, porque tinham a mesma fé de Abraão e seguiam a mesma fé de Abraão. Quando chegada a plenitude dos tempos, Jesus aparece, o Filho de Deus assume a nossa humanidade, se revela finalmente para todos o que significava ser filho de Abraão. Ser filho de Abraão não é mais ser filho geneticamente de Abraão. Ser filho de Abraão é ser filho da fé de Abraão, porque Abraão viu Jesus. Sim, o Evangelho de São João nos diz, nos garante. O próprio Jesus diz aos judeus, e os judeus pegam em pedras, depois que ele pronuncia essa palavra, querem matar Jesus. Jesus diz: Abraão viu o meu dia e exultou. Sim, Abraão sabia de Jesus, Abraão tinha fé em Jesus, Abraão recebeu de Deus a revelação de que um filho da sua descendência genética seria o Messias, seria o Salvador. Abraão teve fé, por isso podemos ser filhos da fé de Abraão, fé plenamente cristã. Quando no Evangelho de hoje, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe querida, juntamente com parentes de sangue,
Sim, parentes de sangue, porque a palavra irmãos aqui não quer dizer irmãos, porque nós sabemos que Maria foi sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Maria foi moral e fisicamente virgem, espiritual e fisicamente virgem. Não teve outros filhos a não ser Jesus. Quando Maria, juntamente com os parentes de sangue de Jesus, primos, se aproximaram e quiseram ver Jesus, Jesus parece ser bastante rude e descortês, dizendo: quem é minha mãe? Mas na verdade Jesus está aqui revelando a grandeza de Nossa Senhora, porque a grandeza de Nossa Senhora não é que ela concebeu com o ventre, concepit ventre, mas porque ela concebeu com a alma, concepit mente, diz Santo Agostinho. A Virgem Maria concebeu com a alma, porque na fé da Virgem Santíssima se cumpriram as profecias feitas por Deus a Abraão. Com a Virgem Maria apareceu uma fé maior do que a de Abraão. A fé da Virgem Santíssima foi maior do que a fé de Abraão. Porque 2000 anos depois de Abraão, mais uma vez, um filho subiu o Monte Moriá, o Monte Calvário. Isaque com a lenha nas costas, Jesus com a cruz nas costas. Ao lado de Isaque subia Abraão, segurando o fogo, a tocha da fé, de quem cria, mesmo fazendo o sacrifício. Subindo Jesus no Monte Calvário, subia a Virgem Santíssima, não segurando uma tocha de fogo, mas com o fogo luminoso da sua fé esplendorosa. Abraão não precisou sacrificar materialmente, fisicamente, Isaque. Deus deteve o cutelo de Abraão. A Virgem Maria também não sacrificou fisicamente Jesus, mas ela presenciou o crime dos soldados romanos que sacrificaram Jesus. E ela entregou o filho, como Abraão esteve disposto um dia a entregar. E ali o grande mistério. A Virgem Maria, aqui na terra, entregava o filho e realizava um ato semelhante, análogo àquele ato sublime, misterioso e divino do Pai Celeste que entregava o Filho. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único. Ele deu o seu Filho único. A entrega do Pai. O Pai entregou o Filho. E Ele deu para quê? Ele entregou para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Para criar uma família na fé, para criar o corpo da igreja, para criar a igreja esplendorosa, corpo místico de Cristo, maravilha das maravilhas. Nós estamos mais unidos a Jesus do que se tivéssemos parentesco de sangue com Ele. O parentesco da fé é muito maior. Somos filhos de Abraão, na fé de Abraão que viu Jesus.
Somos filhos de Maria, na fé de Maria, que entregou Jesus. Somos membros do corpo de Cristo, unidos a Ele esplendorosamente. Por isso, Ele nos chama de irmãos. Grande maravilha de Deus. Nós podermos olhar para nosso Deus e Senhor, nosso Criador e Redentor, receber o corpo e o sangue dele e ousadamente, porque ele nos deu essa capacidade ousada, chamá-lo verdadeiramente irmão. Parece íntimo demais, parece tremendo, assustador, chamar Deus feito homem de irmão, e no entanto, somos filhos de Deus nele, Filho Jesus. Este é meu irmão, esta é minha mãe. Não os parentes de sangue, mas os parentes na mesma fé de Abraão. Poderíamos até dizer, parentes de sangue sim, mas não de sangue herdado, parentes de sangue derramado. Aproximemo-nos do altar de Deus, onde Deus renova o sacrifício do seu Filho, não no derramamento de sangue, mas de forma incruenta e sacramental, mas o mesmo amor com que fomos amados, no qual queremos crer.